Deu uma caidinha aqui, a internet deu um problemazinho aqui, mas a gente já tá de volta. Vou esperar a Ruth entrar e vou esperar a Ruth entrar para ver se vai. Pam, pam. Oi, Ruth, vou chamar. Deu um problema aqui na minha internet, mas eu acho que agora vai. Eu vou mandar uma solicitação para você. Pam, 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 pam. Oi. Agora voltou, né? Ah, voltou. Então, eu não sei, a minha internet aqui, enfim, a minha internet é boa, mas não sei o que está acontecendo. É, no seu também travou, né? O pessoal, antes de eu finalizar a live, o pessoal disse que tava, no meu travou, no seu também travou. É, Você não é, conseguia me ouvir, né? não, porque aí parou mesmo, eu não conseguia ouvir. Aí a minha irmã, que está lá no outro quarto assistindo, ela falou, Ruth, travou até você agora, travou tudo. Mas assim, Tá, a mas internet daqui também é muito boa, mas hoje deve estar alguma coisa, alguma interferência aí que, enfim. mas Mas vamos vamos lá. continuar. Tá, você você falou no segundo perfil, né? Você falou do Isso. dominador. Você quer finalizar? Faltou alguma coisa que você falou no segundo, que é influente, né? Eu estava falando do influente, vou finalizar o influente, tá? Que eu, E aí assim, vai no outro, né? isso, são quatro. Eu estava Tinha no uma segundo. pergunta, tinha uma pergunta aí que eu lembro. Ele falou: você conhece algum famoso com esse tipo de perfil? Mas acho que depois você pode responder, depois de você falar todos, acho que pode ir respondendo as perguntas, né? Ou você quer Ah, responder agora? sim. Não, eu respondo depois. Eu prefiro passar pelos quatro, e aí depois que eu terminar os quatro, aí a gente responde as perguntas. Legal. Vamos lá. O influente, como eu estava falando, deixa eu ver aqui. Eu tinha falado que ele é sociável, otimista, gosta de Sim. reconhecimento social, né? Falamos sobre isso. Tomada de decisão é rápida, mas emocional. E uma coisa também, a comunicação do influente, ela é informal, tá? E pessoal. Ele é bem informal e pessoal, diferente do dominante, que é uma comunicação direta e objetiva. Falei sobre uma colega de trabalho, né, que tem esse perfil, que é aquele divertido, que chega e tal, no ambiente, e todo mundo, né, você percebe o influente quando ele chega no ambiente. Normalmente, é muito assim, engraçado que a gente faz uma ligação, por exemplo, com a igreja. Na igreja, os influentes sempre chegam depois que o culto já começou, sempre atrasado, e aquela coisa de falando com todo mundo e tal, como se o culto fosse começar naquele momento que ele acabou de chegar, porque ele é o centro das atenções, né? É uma figura muito bacana. E a questão de delegar, que ele delega com muita facilidade. Não gosta de rotina, tá? Tem uma tendência a não gostar de rotina, o influente, e é muito criativo e sonhador. Só que ele que tem uma questão aí na influência também, que é uma tendência, como que a gente fala, que é um desafio para o influente, terminar o que começa, porque se Hum. distrai com as oportunidades. Vamos dar um exemplo. Vocês conhecem algum empreendedor que cada hora está empreendendo em alguma área? Tipo assim, o cara começa a empreender aqui, aí daqui a um mês ele está empreendendo outra coisa, daqui outra e outra. É uma tendência do influente isso. Ele se, como é que eu vou dizer? Ele se cansa com facilidade, né? Perde a graça, as coisas, e ele, porque ele é criativo, então ele acaba se distraindo com outras oportunidades, tá? E do influente eu acho que é isso, deu para a gente dar uma fechada. A necessidade dele também de influenciar é pela argumentação, tá? Pela persuasão, essa coisa de lá no Somebody Love, né? Aqui tinha um programa que é o Somebody Love. E aí a gente vai passar para o terceiro, que é a estabilidade. A estabilidade é o meu perfil, estável.
O estável, ele tem foco nas pessoas e em relacionamento, tá? É um excelente ouvinte, porque ele ouve mais, fala menos e ouve mais. Diferente do influente e do dominante, não tem a necessidade de influenciar, né? Ele prefere ouvir e tal, e se tiver que uma questão ali, ele prefere mais ficar na dele do que ficar insistindo em influenciar. Qual é o fator Uhum. principal da estabilidade? É o equilíbrio, a empatia e a lealdade, tá? Ele, como que ele faz? O estável ele é de ritmo, tem uma certa dificuldade com mudança, essa coisa, é muito de rotina, tem uma rotina própria. Muitas pessoas até confundem ele com lento, né? Acha que ele é lento, mas não é lentidão, é que ele tem um ritmo próprio. A palavra do estável é previsibilidade, né? Previsibilidade. Uhum. Porque ele é planejador, ele é altamente planejador. Então, não convide um estável em cima da hora para alguma coisa, porque ele tem assim uma forte tendência a não aceitar o convite. Dá um exemplo novamente de casal, né? O marido vai lá, se for um dominante, então, pega e marca uma viagem e chega em casa e faz uma surpresa para a esposa estável. Olha aqui, comprei a passagem, está tudo pronto para amanhã. A surpresa não vai ser boa, porque ela vai ficar Uhum. desesperada. Precisa de tempo para poder se Para organizar, para pensar. poder para pensar, e para isso, para aquilo. Então, assim, é essa coisa do estável mesmo. Ele é observador, né? A emoção do estável é a questão da apatia, mas não é que seja apática, é porque ele é observador. O que motiva um estável? Segurança. Ele precisa se sentir seguro. Né? Como que é a comunicação do estável? É suave e empática. Tem uma profunda empatia, então se comunica com suavidade. Né? Não é aquela coisa assertiva e tal. E da mesma forma também é muito sensível com isso. Né? Então, um dominante, para conversar com o estável, se ele vai muito assertivo e tal, muitas das vezes o estável se sente meio milindrado, porque acha que o dominante é grosseiro. Nessa questão aí da comunicação. A tomada de decisão do estável é demorada e emocional, tá? Demorada e Uhum. emocional. Por que emocional? Ele pensa em todo mundo que está envolvido na situação. Então, se é casado, vai pensar na esposa ou no esposo, vai pensar nos filhos, vai pensar em todo mundo primeiro para tomar qualquer decisão, vai se colocar no lugar de todos. Então, ele demora para tomar e tem uma certa, realmente, assim, é desafiador para o Estado tomada de decisão, até para comprar alguma coisa. Tá? Assim, muitas das vezes. Pressão não pode. Não pode pressionar um Estado. Uma pessoa que vai vender alguma coisa para o Estado não pode chegar e botar a escassez. Né? Aquela coisa da escassez. Olha só, está acabando o tempo e tal. O que vai Aham. acontecer? Ele congela. Tem que pensar. Então, esse é o terceiro perfil nosso, que é o estável. Legal. Foge de conflito, tá? O estável, ele foge de conflito e ele não é competitivo. Tá? É aquela pessoa que gosta de ouvir o outro. Não tem aquele amigo que, quando alguém briga alguma coisa, vou ligar para fulano, porque é o estável que está lá, que Uhum. vai ouvir, abafar, mediar e tal. Esse é o estável. E o último, que é o conforme, né? Da conformidade. Como que é o conforme? O conforme ele é o fator da estrutura, detalhe, fatos e dados. Indica como que ele lida com regras e procedimentos. Ele segue regras. Ele lê a bula. É aquele que lê bula. É aquele que lê lá o manual de alguma coisa, vai instalar alguma coisa, ele lê o manual todinho e segue exatamente aquilo que está dizendo no manual. Esse é o conforme. Ele é altamente crítico. Ele é crítico com ele e com os outros. É perfeccionista. Tem uma tendência ao perfeccionismo, porque ele acha que só ele faz bem feito. E ele não delega tarefas, ele delega decisões, diferente do dominante. Mas tarefa ele não delega. Por quê? Porque só ele faz bem feito. Então, se você tem um chefe, por exemplo, que é conforme, ele pode delegar para você alguma coisa para fazer, mas ele tem uma tendência de fazer junto. Ir lá e faz também, para depois comparar. E ele é da perfeição, Uhum. de fazer as coisas muito bem feitas. Qual é o motivador dele? É informação, é estar de acordo com todo, com padrão de qualidade. Né? Aquela coisa. Qualidade é com uma pessoa da conformidade. Qual é a comunicação dele? É formal. Não tem aquela pessoa que é formal?
para falar, é Uhum. formal, específico, tal. Esse, né, ele tem uma tendência à conformidade. Tomada de decisão do conforme, demorada, porém racional. Diferente do estável. O estável é demorada e emocional. Do conforme é demorada, mas é racional. Por Demorada quê? é Porque racional. ele vai ver todas as possibilidades, ele vai estudar tudo para ele tomar uma decisão, porque ele tem medo de falhar na escolha. Por exemplo, ele tem medo dele fazer, ele faz uma escolha e ele errar naquela tomada de decisão. Então, para ele não errar naquilo, ele vai ver todas, estudar todas as possibilidades. Tá? Então, assim, dentro de uma empresa, aquele funcionário que é sistemático, organizado, muito atento, ele provavelmente tem uma conformidade alta. E outra coisa, é um perfil também mais de ouvir, ele não fala muito. E não é de pessoas. Tá? O foco dele é em tarefas também, não é Uhum. de relacionamento com pessoas. Então, a gente deu uma passeada aí rápido, porque, assim, claro que é muito mais profundo do que isso, né? A gente só Sim, deu uma passeada aí rápido nos 4 perfis, legal. tá? Ruth, você consegue, por exemplo, a gente está conversando aqui, você consegue identificar qual tipo de perfil eu sou? Ou quando você estiver a conversar com outra pessoa, você consegue identificar, sim, o tipo de perfil que aquela pessoa tem? Com a experiência, a gente vai identificando. Por exemplo, no seu caso, não dá porque a gente está Uhum. tendo aqui uma conversa muito rápida, então não dá. Mas pessoalmente, muitas das vezes, em meia hora de conversa com uma pessoa presencial e pessoalmente, eu consigo acertar, tá? Porque a gente, com o tempo, Uhum. vai pegando essa experiência. Então, por exemplo, eu já sei até a forma de resposta e tal de um influente. Só de chegar, a forma de falar e tal, de se portar, a gente consegue perceber com o tempo. É um estável, Sim. então, a forma de falar, não sei se é porque eu sou estável, então eu identifico um estável muito rápido, né? E Aham. aí faça algumas perguntas e tal, eu já percebo, epa, é estável. Né? O dominante também é fácil, porque você sabe que é uma pessoa mais assertiva, de comando e tal, mas sim, existe essa possibilidade. Claro que assim, não é acertar 100%, a gente erra também. Até porque tem Sim. algumas coisas. O que acontece? A análise de perfil é muito profunda, então tem uma coisa que a gente chama de adaptado, tá? Tem pessoas que se adaptam a outros perfis. Então, no raso, só em meia hora ou uma hora, você muitas das vezes não consegue perceber porque ele está adaptado, tá? Mas isso aí só tem como saber fazendo uma análise mais profunda. Mas assim, mas dá para perceber. Oi, eu tô vendo e tô Voltou. ouvindo. Sim, tá? Tá, pode continuar. Então, você tinha feito uma pergunta sobre questão de famoso, né? De algum famoso, alguém fez essa pergunta, porque você perguntou Sim. isso. Como identificar? Por exemplo, uma famosa que é muito influente é a. Gente, ela é até de comédia. Não lembro o nome daquela menina, mas ela é uma de comédia que ela fez É a até um Oprah, não? filme. Não, brasileira mesmo, que faz filme de comédia, que ela era dona de um. Como é que Nazaré, é o nome do não. filme? Que ela era dona de um sex shop junto com a amiga. Elas fundaram um sex shop e tal. Mas enfim, eu esqueci o nome dela agora porque eu não vejo televisão, tá? Eu não vejo muitos anos que eu não vejo televisão, então eu fico meio por fora dos famosos. Mas eu esqueci, depois eu lembro o nome dela. Ela é muito influente, então assim, dá para perceber alguns famosos na questão da influência pelo papel até que eles fazem. Uhum. Por exemplo, Mas a Oprah, ela é influente, né? A Oprah e a Michelle Obama, você consegue identificar quais são os perfis delas? a Michelle Obama não, porque eu nunca estudei muito ela, então assim, mas não parece ser influente não. Eu Não acho que parece a ser Oprah é tão que é influente. mais influente, né? Até pelo papel dela mesmo, né? Pelo trabalho que ela faz e tal de fala, essa coisa toda, ela provavelmente tem uma influência. Mas assim, para você conseguir identificar quando não é muito Sim. gritante, porque tem perfil que é gritante, você tem que estudar mais a pessoa, ver mais programas dela e tal, observar mais. E observar também fora dali, né? Fora do programa. Eu esqueci o nome da menina agora, mas depois eu vou lembrar.
Legal. Tem uma parte que até que eu falei com você que eu ia falar, porque assim, o que o autoconhecimento, né, o mapeamento de perfil Sim. comportamental proporciona, né? Eu até comecei Você, falando sobre antes, isso. antes de você vai querer, você quer responder também com a outra pergunta, que é a teoria dos valores? Aí a gente já finaliza a live. Ah, teoria de valores? É, Tá, você vamos fala sobre o passar então. conhecimento do mapeamento do perfil comportamental, aí depois você fala a teoria do valor. A gente vai ver se tem perguntas aqui. Se não tiver, a gente encerra. Tá, eu vou passar então para a teoria de valores. É, o nome da pessoa é Ingrid Guimarães. Ah, sim. Conheço Ingrid ela não. Guimarães. Então, ela é uma atriz brasileira de comédia e ela é altamente influente. Você percebe isso claramente nela, a questão da influência muito grande. Vamos lá. A teoria de valores é o quê? Sim, você falou que ia falar um pouquinho do conhecimento sobre mapeamento do perfil comportamental. E aí depois você vai falar de teoria de valor. Ou você quer inverter? Tá, então vamos lá. O que o mapeamento comportamental proporciona para a gente? Autoconhecimento, eu até falei um pouco sobre isso no início, né? Que Uhum. o que acontece? A partir da sua identificação, do seu perfil, você consegue perceber o quê? O que te motiva, qual o seu estilo de decisão, quais os seus pontos fortes e pontos fracos, pontos de estresse, por exemplo, como que você faz escolhas. Então, o que acontece? Isso é muito importante no processo de autoconhecimento. Porque se eu entro num processo de autoconhecimento e eu não conheço o meu perfil, né, fica um pouco, como é que eu vou dizer, mais desafiador esse processo. Então, assim, iniciar um processo de autoconhecimento fazendo uma boa análise de perfil, nossa, te dá um salto lá na frente. Eu Uhum. digo isso até por experiência própria, porque eu tinha conflitos com a minha personalidade, porque eu não sabia o porquê que eu sentia certas coisas, por que eu tomava certas decisões, por que eu tinha uma decisão, por exemplo, demorada, por que eu tinha tanta dúvida para tomar decisões. Então, eu sei que eu sou estável, sei que tem isso, o porquê que eu procrastinava tanto com algumas coisas, e aí, entendeu? Conhecendo o meu perfil, eu vejo esses lados que são, como que eu vou dizer, o perfil não tem nada negativo, né? Mas tem os pontos a serem trabalhados. Então, quando eu sei quais os pontos que eu tenho que desenvolver e trabalhar, isso fica muito mais fácil. Quando eu entendo isso. Né? Então, Uhum. assim, para o autoconhecimento é essencial fazer um mapeamento do perfil comportamental. Tá? Legal. Ele também, por que é importante? É você ter a percepção do perfil comportamental dos outros, né? Das pessoas que você lida. Porque se você Para conhece saber se relacionar, né? exatamente, nossa, é muito bom quando você tem essa percepção, porque seu relacionamento melhora muito. Tanto Uhum. conjugal, com filho, com família, com amigos, Na com sociedade também. Até na sim, internet. exatamente. A comunicação sua para venda, Salvador, para venda, por exemplo, se você todos nós somos vendedores, né? Sim, Mas sim. quando Eu você já trabalhei com vendas. então, quando você conhece o perfil e você sabe exatamente como se comunicar com cada perfil, você vende muito. Porque você Exatamente. vender para o dominante não é da mesma forma de você vender para o estável, não é da mesma forma que você vai vender para o conforme. E a tendência nossa, quando a gente não conhece perfil, é vender para perfil parecido com o nosso. Com o nosso, é. Porque a gente vai se comunicar com pessoas que parecem com a gente. Então, se eu sou estável, eu vou vender para um estável. Mas se eu entendo dos quatro, consigo passear e falar a linguagem dos quatro, aí pronto. Aí ninguém te segura nessa questão da venda. Então, assim, isso é muito importante para a venda também, para tudo, para toda a vida. Uhum. Outra coisa, a melhor adaptação a perfis diferentes, que da mesma forma que você tem a percepção do perfil do outro, você vai fazer o quê? Você se adapta àquele perfil, tá? Tanto a sua adaptação, vou dar um exemplo meu novamente. O estável, ele tem uma tendência a não agir. Ele não é um perfil de ação, ele é um perfil de rotina, né, da estabilidade. Sim. E como hoje eu conheço o meu perfil, eu sei quais os pontos que eu tenho a desenvolver, o que eu faço para poder ter alta performance e conseguir continuar? Eu me adapto a um perfil dominante.
entende? Tanto é, aí eu te respondo aquela pergunta que você fez. Uma pessoa que olha para mim não consegue perceber o meu perfil estável. Me vê aqui na live falando, ou no dia a dia, trabalhando e tal, ele não vai conseguir perceber o meu perfil estável, a não ser que ele seja um especialista mesmo. Por quê? Porque eu me adapto à dominância. Porque é a dominância da ação. Então, se eu preciso agir, se eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá e vou adaptar. Então, o que acontece? Melhor adaptação a perfis diferentes. Quanto mais perito você vai ficando nisso, mais você vai conseguindo passear entre esses perfis e adaptar a linguagem do outro, porque a comunicação fica mais efetiva. Entende? Então, assim, se vai dar uma palestra, se você vai dar uma palestra e você sabe que o público ali, a maioria, né, estável, por exemplo, se a maioria é estável e conforme e você é dominante, o que você vai fazer? Se você chegar lá falando como dominante, você não vai criar conexão e empatia com aquele público. Você entendendo de perfil, você vai adaptar o seu perfil àquele momento da palestra à estabilidade e à conformidade para criar conexão. Então, assim, Total. é muito bacana isso. Passei essa parte, agora a gente pode ir para a teoria de valores. Sim. Eu acho que tem Que uma é pergunta aqui. Pode responder. Pode falar. Não, pode responder. Depois eu coloco aqui a pergunta. Pode Tá. falar da teoria de valores. Então, a teoria de valores, o que acontece? O CIS Assessment, ele trabalha com 6 tipos de valores, consegue identificar 6 tipos de valores, né, valores psicológicos. E conhecer esses valores nos ajuda a compreender o que? Nossas atitudes. Porque os valores, nossos valores, é que nos impulsionam no nosso comportamento, na nossa ação também. Então, quais são esses valores? Eles são o valor teórico, o econômico, o estético, o social, o político e o religioso. São 6 valores. Eu vou, assim, passar muito rápido por eles, porque não dá, é muito profundo. E você tem, assim, cada um de nós, os valores, eles mudam, tá? Eles mudam, eles oscilam, dependendo do momento de cada um. Então, hoje, o que hoje o momento está me demandando, as circunstâncias estão me demandando o quê? Então, dependendo do que está me demandando, eu vou ter um valor mais alto. Daqui a pouco, eu estou num outro momento que está me demandando outra coisa, então a tendência é ter uma oscilação. Tá? Então, por exemplo, o valor teórico. O valor teórico é aquela pessoa que ela quer descobrir a verdade, né? Utilizando a habilidade cognitiva. Tem aquela coisa muito do conhecimento, de sistematizar conhecimento e tal. Tem pessoas que têm esse valor nato, mas tem outras que é do momento. Então, no momento, por exemplo, está fazendo uma faculdade, um mestrado, um doutorado e tal, a tendência desse valor teórico é subir. Mas tem outro que já tem mesmo esse valor, essa busca pela verdade, busca pelo conhecimento. Então, para ele, isso é mais importante. Ele deixa de comer, mas ele vai comprar o livro. Não tem pessoas assim que deixa de comprar outra coisa, mas tem que comprar o livro, tem que estar estudando, tem que fazer curso. O que impulsiona essa pessoa é esse valor alto, que é o valor teórico. O valor econômico. O que é o valor econômico? É tipo obtenção do retorno sobre o investimento da pessoa. Não quer dizer dinheiro em si. Mas, por Sim. exemplo, tempo, né? Aquela coisa do tempo, daquela coisa da energia. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem um valor econômico alto, ela não enfrenta, por exemplo, uma fila de banco. Se ela pensar o tempo que ela vai perder numa fila de banco, ela vai lá e paga alguém até para ficar na fila para ela, enquanto ela vai fazer o quê? Ela vai fazer outra coisa. Porque o valor econômico dela é alto. Então, tudo aquilo que demanda tempo, que vai gastar, né? É custo-benefício, entende assim? Sobre o tempo e o dinheiro empregado naquilo. Então, assim, eu vou dar 15 reais aqui para essa pessoa, ela fica ali na fila para mim, então, entre os 15 reais e o tempo que ela vai perder lá, entendeu? Então, assim, é alguém com valor econômico alto. Valor estético. Valor estético é aquela pessoa que ela aprecia a natureza, a beleza das coisas, né? É aquela coisa da harmonia, né? Tem aquela coisa da harmonia, é muito presente agora, no aqui, nas relações, gosta do equilíbrio na vida, né? Gosta de expressar a criatividade. Muitas pessoas que têm, os artistas, por exemplo, né? Aquela pessoal que tem a arte, trabalha com arte, tem um valor estético muitas vezes alto.
né? É aquela contemplação mesmo. A pessoa que tem um valor estético alto, ele é mais contemplativo, né? Dando um exemplo meu, o meu valor alto é o valor estético, né? Do último que eu fiz, é o valor estético meu, é o valor mais alto que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Oi. Tinha travado aqui. Oi? Não, tá, tô ouvindo, tô te vendo. Deu uma travada, mas voltou. Tá, agora voltou. Pode Aí continuar. tem o valor social, tá? O valor social é aquela pessoa que pensa em construir um mundo melhor, entendeu? Que é altruísta, que é envolvido com as causas sociais. Não tem aquela pessoa que está sempre envolvida com causa social e tal. Então, assim, Uhum. essa pessoa, ela tem um valor social alto, tá? Ela pensa muito nos outros, na coletividade, naquela coisa mesmo do outro, o altruísmo. Valor político não tem nada a ver com política, tá? Mas é aquela pessoa que gosta do poder. Não tem pessoas que querem o poder, que gostam do Sim. poder, gostam de estar numa posição de destaque. Não é nem o dinheiro. Tem pessoas que ela Uhum. quer um comando, ela não precisa nem do dinheiro, mas ela tem que estar naquela posição de destaque. Ela valoriza muito isso, do status profissional, né? Aquela coisa de ter, às vezes, por exemplo, marca. Ele compra lá uma carteira sei lá, de 5 mil reais. Só ele vai ver que ele está com aquela carteira no bolso. Mas aquilo significa poder para ele, né? Então, essa Uhum. pessoa tem um valor político alto, que é do poder. E a gente tem o valor religioso, que é o último, que também não tem nada a ver com religião. O valor religioso, ele é o quê? É aquela pessoa que tem as crenças dela tão fortalecidas e que ela acha que aquele tipo de vida, né, de norma e de regra é o correto para se viver. Então você leva isso o quê? Uhum. Para as pessoas que são envolvidas, por exemplo, em causas, né? Vamos dizer, movimento disso, movimento daquilo, ou até mesmo da religião mesmo, que é religioso, que acha que aquele é o único meio de vida. Futebol, né? Aqueles torcedores fanáticos, a questão política, por exemplo, né? Quem é aquela, né, esquerdista doente ou de direita doente. Então, assim, são pessoas com valor religioso alto. Ele acha que aquela forma é a forma correta de se viver. Então a gente deu uma passeada rápida pelos 6 valores. Legal. Ruth, tem uma pergunta aqui da Teacher Safir. Eu Ah, acho que é assim. é a minha Ela, ela, amiga. pergu- ela perguntou, Ruth, qual é o meu perfil comportamental? Fiquei na dúvida. Minha querida, eu não lembro agora, porque você fez a degustação, mas pelo que eu te conheço, você é influente. Influentaça. Provavelmente o primeiro perfil seu é influente. Eu vou até aproveitar e explicar uma questão aqui. São 4 perfis. Nós podemos ter até 3 perfis, tá? Os 4 Sério? não. Só quem teve 4 perfis foi Jesus e a Mulher Maravilha, porque o William, que criou essa coisa da teoria, diz que ele é o criador da Mulher Maravilha. Ah, E então tá ele criou explicado. a Mulher Maravilha com os 4 perfis. Então, só a Mulher Maravilha e Jesus Cristo têm os 4 perfis. Nós não, nós temos até 3. Então, só que ter os 3 é raro, tá? É mais raro, não é tão raro, mas é mais raro. E ter um só também é raro. O mais normal são os 2 perfis, Dois tá? perfis. É Aham. você ter 2. Por exemplo, eu sou estável com influente. Sou um estável bem alto e tenho uma influência. Mas tem gente que é só conforme, tem gente que é só estável, tá? Tem Eu gente que é acho, estável, influente e conforme. eu acho que meu perfil é dominador influente. Eu acho, não tenho 100% de certeza. Então, no link da minha bio, aí vou já fazer, no link da minha bio tem lá uma degustação que é gratuita, tá? Quem tiver Uhum. aí, tiver interesse em fazer, é uma degustação, ela vai te dar o seu primeiro perfil, só o primeiro, e te dar um resuminho daquilo ali, tá? Então, assim, Legal. é um Acho que eu vou resuminho. fazer. Por Acho quê? que eu vou fazer depois. Pode ir lá e entrar. Safiri, entra lá então de novo. Ficou na dúvida entre influente e dominante? Você pode ter os dois, Safiri, mas o influente você tem com certeza, tá? O influente, mas você pode ter o dominante também. Entra lá, faz a degustação lá na bio
E o que acontece? Só que lá ele não vai dizer assim, ah, eu sou dominância, influência e tal. Ele vai falar sobre o seu estilo de liderança, tá? Então ele vai dizer planejador. O planejador vai ser o estável, o executor vai ser o dominante, mas é só me procurar, tá? Que eu tiro as dúvidas. Faz lá na bio. Por quê? Por que eu tô falando isso, Salvador? Porque um perfil comportamental mesmo, o relatório são 42 páginas, 45 páginas de relatório. Porque Nossa. ali vem tudo, inclusive vem os medos. Quais são os seus medos? Como que você Sério? age sob pressão? Sim, tem muita coisa. É um raio-x mesmo seu. Então são 40 e tantas páginas, tá? É algo assim que Caramba. vale a pena fazer. É. Mas tem mais alguma pergunta? Então, aqui não apareceu mais nenhuma pergunta. Agora eu ativei os comentários. Se o pessoal tiver uma pergunta, fiquem à vontade, aproveita esse pequeno segundo que a Ruth está aqui. E enquanto isso, eu vou agradecer, Ruth, pela aula, né? Pela aula que você passou aqui. É claro, né? Como você disse, tem muita coisa que você passou por cima e tal, por conta do tempo, por conta também da profundidade do assunto. Mas eu acho que o pouco ou muito que você falou aqui já deu para a gente ter um pouquinho de ideia daquilo que é o perfil comportamental, né? Qual é a influência, qual é o poder, qual é a obrigatoriedade ou a necessidade que cada pessoa deve ter quanto ao saber, né, o seu perfil e também saber o perfil de outras pessoas, né? Porque só através desses perfis que a gente vai conseguir se relacionar em casa, com os nossos irmãos, na igreja, no trabalho, na sociedade, porque, como dizem, né, ninguém é uma ilha e nós estamos sempre em contato com pessoas. Nós, para termos uma sociedade boa, né, para termos um relacionamento saudável entre pessoas, a gente precisa saber como é que é a outra pessoa, né? E eu acho isso muito, muito, muito legal. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa antes de encerrar nossa live. Sim, assim, eu quero agradecer. Agradecer. Esse é um assunto que eu gosto muito, né? Eu sou apaixonada por esse assunto, até porque foi algo que me ajudou muito. Assim, Sim, clareou muita coisa na minha vida, muita coisa mesmo, de me olhar e entender muita coisa. Então, gosto muito desse assunto, tá? E quero deixar aqui, né, uma frase que eu gosto, né, que é o ponto de partida, né, uhum, para o processo de autoconhecimento é conhecer a si mesmo de maneira profunda. A frase está meio trocada, mas é exatamente isso. Conhecer a si mesmo de maneira profunda é o ponto de partida para o processo de autoconhecimento. E perfil comportamental, gente, é o primeiro passo para isso. Tá? Então, assim, quem não fez, quem nunca fez, faça, porque é um investimento que vale a pena. Tá bom? E é isso, legal. eu quero agradecer, tá? Gratidão total. Eu que agradeço, fico devendo aqui uma aula, uma consultoria, alguma coisa relacionada ao marketing digital, porque é a minha área. Se você tiver, sei lá, seja qual for a sua necessidade das pessoas que você atende, eu estarei aberto, né, para ajudar. Qualquer coisa você pode me chamar, se já tem meu WhatsApp, a gente pode conversar e eu farei com muito com muita alegria e eu ficarei muito feliz em ajudar você na área que eu sei, né? Assim como você ajudou aqui a mim e o pessoal que assistiu a live até agora, acredito que vai ser muito legal. Pode ser uma live que a gente pode combinar depois, quando terminar esse meu desafio. Eu ir lá no seu perfil, falar também um pouquinho sobre marketing digital, falar sobre um pouquinho sobre essa onda que está acontecendo agora. Mas eu fico devendo. Essa é a mensagem final. Eu fico devendo uma para você. Tá ótimo. Tá ótimo. A gente conversa. Tá bom? Gente, obrigada, Tá bom. gratidão e Obrigado, boa Ruth. noite. Obrigado, pessoal. Amanhã temos uma live. Vamos falar sobre. Eu esqueci o tema agora, mas enfim. Mas a live da amanhã é 29ª live. Então a gente vai encerrar um ciclo de 30 lives depois.
Mas é isso aí, pessoal. Obrigado para você que estava aqui e tamo junto. Eu vou encerrar a live agora.